Bom dia, pessoal, né? Hoje, dia 27 de abril, eu, professora Eliane, estou trazendo para vocês aqui um novo conteúdo de biologia, né? Na nossa nova apostila. Então, só recapitulando. A apostila número 1, ela falou sobre vida e biosfera. Na apostila número 2, nós estudamos sobre a biosfera e seus ecossistemas. Na apostila número 3, que é essa aqui, vamos estudar sobre dinâmica das populações e das comunidades biológicas. Vamos estudar o que é espécie biológica, o que é população, tudo que for relacionado a essa dinâmica aí das populações e das comunidades biológicas, nós estudaremos hoje em biologia, no módulo 3. Ele é um módulo único, ele não tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não tem, ele é único. Porém, nós vamos estudar, não vou estudar a apostila hoje toda com vocês, porque ela é grande, tem muitos tópicos. Então, hoje eu selecionei alguns tópicos para nossa aula de hoje, viu? E aí, adentrando, né, no assunto de fato, o conceito de espécie biológica. Então, o que é, pessoal, uma espécie biológica, hein? Então, nós temos que entender que uma espécie é uma população ou um grupo de populações com membros integrantes com potencial de acasalar e produzir proles viáveis, mas que não podem produzir proles viáveis com outras espécies. Em outras palavras, pessoal, uma espécie biológica ela é um conjunto de seres, né, de membros que estão ali envolvidos com um intuito de acasalar e produzir novos seres, viu? E aí, eles só podem produzir esses novos seres quando estão em proles viáveis. Caso contrário, não podem produzir proles viáveis. Por quê? Porque se for com outra espécie. Uma outra coisa também que eu tenho que falar para vocês, dentro do conceito de espécie, né, biológica, desde criança, né, a gente desenvolve um conceito informal de espécie. Quando, por exemplo, quando uma criança, ela olha para um cavalo ou um gato, ela já olhou ao cavalo, ao gato, ela está reconhecendo nesses animais, né, um conjunto de várias características típicas desses animais. Por isso que ela olhou e falou, olha aquele gato, ou o cavalo. Alguma coisa fez com que identificasse o gato para ela e o cavalo para ela. Então, Charles Darwin, ele criou um livro chamado A Origem das Espécies, que foi em 1859, gente, muitos anos atrás. Então, ele foi questionado por um cara, Charles Darwin, ele era naturalista. Aí ele foi questionado por um outro naturalista, Thomas, né, o famoso popular dele era Thomas. E aí o Thomas falou assim, o que seria uma espécie, hein, Darwin? Aí Darwin respondeu para ele assim, embora ainda não houvesse uma definição de espécie que satisfizesse plenamente os naturalistas, todos eles tinham certa noção do que queria dizer quando se falava em espécie. Em outras palavras, Darwin falou assim para ele, que o conceito de espécie era algo muito pessoal. O que talvez ele poderia classificar como espécie, o Thomas não poderia. Então a resposta ficou de Charles Darwin ficou muito evasivo, ficou tipo sem sentido. Thomas não gostou. Então, mas continuou sendo válida, mesmo tendo se passado mais de 150 anos. Até hoje, pessoal, não existe um consenso sobre a definição, a definição mais adequada para espécie biológica. Alguns começam até a questionar se realmente existe espécie na natureza, ou se elas seriam apenas convenções arbitrárias dos biólogos, né, na tarefa de conceituar e organizar o conhecimento, né. Mas enfim, eu só sei dizer que também para vocês é que a maioria dos estudiosos admite que o conceito de espécie é importante para a biologia, por isso que eu estou trazendo esse assunto aí, espécie biológica, para vocês, porque ainda não tem um conceito operacional que permita distinguir inequivocadamente cada uma das espécies biológicas.
Só que aí surgiu, né, um outro cara, olha aí esse cara, esse lindo, maravilhoso. O nome dele é Carl von Linné. É um nome francês. Linné, ele é conhecido na biologia popularmente como Linneu. Para mim, esse homem é o cara da biologia. Ele escreveu esse livro aqui, Systema Naturae, e aí o que foi que ele fez? Ele, pessoal, começou a ganhar destaque na biologia a partir dos trabalhos que ele desenvolveu de planta, porque ele fez trabalho tipo voltado para a botânica, né? E aí, quando ele começou a conceituar o que era espécie, ele começou a ser tipo reconhecido por conta do trabalho dele, que mexia com planta. Aí ele lançou, né, as bases da moderna classificação biológica. Então ele fez esse livro aí, Sistema da Natureza, alguns falam Sistema Natural, também está correto, que é o livro Systema Naturae, em 1735, que ele começou, só que ele foi lançado só em 1758. Então, o que Linneu fez? Ele conceituou espécie, para ele, o que era espécie? Era um grupo de indivíduos com grandes semelhanças estruturais e fisiológicas, considerando a categoria básica da classificação. Aí, o que acontece? Na década de 1930 e 1940, dois eminentes biólogos e divulgadores da teoria evolucionista, que foi o Theodosius e o Ernst Mayr, eles propuseram uma definição para a espécie biológica. Aí essa espécie biológica ele chamou de conceito biológico de espécie. Até hoje esse conceito, né, segundo esse conceito, utilizado até hoje, né, espécies são grupos de populações naturais que vão se cruzar entre eles e estão reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. E aí, uma outra coisa também sobre a questão de conceito biológico de espécie, grupo de indivíduos que são capazes de, em condições naturais, cruzar entre eles, produzindo descendentes férteis e estão isolados reprodutivamente de outros grupos. Esse foi o conceito de espécie, né, segundo a biologia, mas conforme o Theodosius e o Ernst Mayr. Aí vem a parte que eu mais amo. Que parte é essa? Uma parte... E é fácil, viu, pessoal? Mas antes de eu entrar aqui, deixa eu ainda continuar aqui. Uma outra coisa também, o conceito biológico de espécie, ele não menciona diretamente a semelhança estrutural dos indivíduos, pessoal. Mas o que ele menciona? É a capacidade que os indivíduos têm de cruzar com outros indivíduos da mesma espécie que ele. Então, ainda, como é que eu posso dizer? Ainda que, como é que eu posso dizer? Algumas populações pertençam de forma separada, os membros de uma espécie elas são capazes de cruzar entre eles e produzir descendência fértil, né? Se puderem se reunir em condições naturais, que é o que falou aí nessa definição. Então, embora teoricamente bem fundamentado, o conceito biológico de espécie tem algumas limitações. Primeira limitação que esse conceito de biológico aí tem ele não se aplica a espécies sem reprodução sexuada, tipo bactérias e arqueias. Segunda limitação, ele é pouco operacional. É difícil testar se os membros de duas supostas espécies cruzam ou não entre si em condições naturais. Então, por conta disso. Só que aí na prática, os biólogos eles fazem o quê? Eles continuam a utilizar como critério de classificação de diversas características
criteriosamente escolhidas entre aspectos morfológicos, né, fisiológicos, bioquímicos e genéticos. Aí vamos adentrar, né, na nomenclatura binomial. Primeiro, pessoal, essa nomenclatura binomial, quando eu falo nomenclatura, é um processo que dá nome. Quando eu falo binomial, ó, bi significa dois, nomial significa nomes. Então, nomenclatura binomial é um processo que vai dar nomes para as espécies. E esse processo que dá nomes é composto por dois nomes. Um exemplo eu trouxe aqui, Homo sapiens. Ó, binomial porque eu tenho dois nomes. Esse Homo sapiens significa que essa primeira palavra, ela se refere ao gênero. Então, epíteto genérico é o gênero dessa palavra. E epíteto específico é o nome científico dessa palavra. A junção do epíteto genérico e do epíteto específico, eu tenho a espécie, viu? Então, o primeiro nome ele é genérico, é em relação ao gênero, e o segundo nome é em relação à espécie, por isso que é chamado específico. Vamos lá, como é que funciona? A nomenclatura binomial, deixa eu ver se aqui vai falar, vai não. A nomenclatura binomial, pessoal, quem criou foi o Carl von Linné, o nosso famoso Linneu, que eu falei para vocês. Então, o Linneu, aquele naturalista que escreveu o livro Sistema da Natureza, ou Sistema Naturae, ele que criou essa nomenclatura binomial. A primeira pergunta é, por que ele criou isso, professora? Gente, ele criou essa nomenclatura binomial para nos ajudar. Por quê? Porque existem vários nomes de espécies, e aí para não confundir, vem dois nomes, e aí esses dois nomes ele acabou dando essa nomenclatura binomial para poder facilitar o estudo. Foi o único objetivo, foi facilitar o estudo. Então, como é que funciona essa nomenclatura binomial? Primeiro, o nome científico, né, é igual o gênero mais o epíteto específico. Um exemplo, eu tenho aqui Canis lupus, eu tenho dois nomes científicos, que é a mesma coisa que eu estou dizendo que é o lobo. Então, se eu disser assim, lobo é o nome popular. Se eu chamar ele, ei, Canis lupus, é o nome científico. O nosso cão, a minha cachorrinha aqui, que é o cachorro que a gente cria em casa, que é o cão doméstico, é Canis familiares. O cacau, que é aquela fruta cacau, de onde se deriva o chocolate, Theobroma cacau. Para que a gente não chamasse aqui de Theobroma cacau, o nome popular é cacau. Theobroma cacau é o quê? É o nome científico. E o nome científico, ele sempre tem duas palavras. Ele é composto por duas palavras, dois nomes. Por isso que é binomial, dois nomes. Theobroma grandiflorum, ou seja, o cupuaçu. Imagina, eu quero aí um Theobroma grandiflorum. O que é isso? Entre os biólogos, pessoal, eles comentam entre eles. Eles fazem piadas entre eles. Vocês pensam que biólogo também não tem piada? Tem. Nós químicos tem, imagina os biólogos. Então, Linneu disse o seguinte, as palavras devem ser escritas em latim ou latinizados. Isso aqui tudo são palavras em latim, ó. Tudo isso aqui, os nomes científicos, eles são em latim. Outra coisa, a primeira letra do gênero deve ser sempre maiúscula, ou seja, a primeira palavra, a letra da primeira palavra é sempre maiúscula, sempre, sempre, sempre. Outra coisa, o restante, professor, é minúsculo, é só a primeira letra da primeira palavra, que é obrigatoriamente maiúsculo. Aí, primeira letra do epíteto específico deve ser sempre minúsculo. O resto, a primeira da palavra aqui é maiúsculo, o restante é tudo minúsculo. Professora, essa letra aqui é letra de computador, certo? Nós temos que fazer também, aqui não tem. Uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês também é que quando a gente for escrever mesmo no caderno, essas palavras aqui, ou elas têm que ser, no caso, deitada, esse aqui é que letra é essa? É a fonte itálica que a gente vê lá no computador.
Então, ela tem que ser em latim, a gente tá vendo aqui, tem que ser em itálico, que ela é meio deitadinha, ó, já tá aqui em itálico, ou então com um tracinho embaixo, sublinhada, tem que ter o tracinho embaixo. Ou então tem que ser em negrito, viu? Aí, a primeira palavra, a primeira letra tem que ser em maiúsculo, e a segunda palavra, tudo restante é minúsculo, viu, pessoal? Então, vocês não podem esquecer. Então, Linneu elaborou esse sistema que foi considerado, pessoal, um sistema revolucionário de denominação para as espécies. Por isso que ele chamou de nomenclatura binomial. O que ela fala, né? Como eu falei para vocês, o nome científico de uma espécie deve ser composto por duas palavras escritas em latim, né? Que aí eu citei aqui o exemplo do Homo sapiens, ó, essas duas palavras estão em latim. Que aí a primeira palavra corresponde ao gênero. O que é o gênero? É um grupo que reúne espécies com características semelhantes. A segunda palavra corresponde ao nome específico, né? Que vai definir a espécie. E aí, por exemplo, como eu falei aqui do lobo, né? O que é o Canis lupus, né? E também o coiote, chamado de Canis lupus. Tem também, pessoal, Canis latrans, é lobo e coiote. Porque canis se refere ao gênero. Então, o gênero vai servir para o lobo e vai servir para o coiote. Agora, o lupus vai servir só para o lobo e o latrans vai servir só para o coiote. Então, o lupus em relação à espécie, canis em relação ao gênero. Aí, uma outra coisa aqui além de uniformizar a escrita, o nome científico ele fornece informações sobre a semelhança de uma espécie com outras espécies. Então, o coiote ele tem muita semelhança com o lobo, pela simples leitura dos seus nomes científicos. Então, o lobo, Canis lupus. Coiote, Canis latrans. O que eles têm em comum? O nome Canis. O que eles têm de diferente? A espécie, que o lobo é lupus e o coiote é latrans. Viu? E aí, a gente encerra aqui, pessoal, a nossa primeira parte, que a gente falou aqui de espécie biológica, do Linneu, do Charles Darwin, que é muito reconhecido na biologia. E aí, falamos também sobre espécie biológica. E na segunda parte, vou falar para vocês sobre questão de população, as características das populações, viu?